também planeja a temporada 2024, mas tem uma coisa ainda incomodando. Nenhuma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, hein? São Paulo precisa se mexer, vai jogar contra o Goiás. O objetivo do São Paulo já foi concluído nesta temporada. Agora é esperar o ano terminar e fortalecer o elenco para 2024, principalmente para a Libertadores da América. Mas calma. Alguns detalhes já podem ser resolvidos em 2023. Se na Copa do Brasil o tricolor teve boa campanha longe do Morumbi, no Campeonato Brasileiro o time de Dorival Júnior é um visitante que pouco incomoda. São 12 jogos nessa temporada como visitante e o São Paulo não voltou para casa com 3 pontos em nenhuma oportunidade. São 6 empates e 6 derrotas, ou seja, 6 pontos conquistados em 36 disputados. A campanha do São Paulo fora de casa é realmente muito abaixo do esperado. O tricolor, o atual campeão da Copa do Brasil, tem a segunda pior campanha fora de casa. O único clube que somou menos pontos longe do seu estádio é o Lanterna América Mineiro, que em 36 pontos conseguiu somar apenas 5. Difícil de falarmos, nós também procuramos a condição ideal para que tenhamos sempre o mesmo rendimento. É preocupante porque dentro de casa a nossa força ela é impressionante. Infelizmente deixamos a desejar coletivamente falando. Para uma equipe como a nossa é inaceitável uma situação como essa. A última vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro aconteceu no ano passado, na última rodada, justamente contra o próximo adversário do São Paulo, o Goiás. Uma goleada na Serrinha. Galopo, Luciano, Marcos Guilherme e Juan marcaram na vitória por 4-0. A preparação segue para o jogo desta quarta-feira. Apesar do ano São Paulino estar praticamente completo, o time não pode vacilar nesta reta final. Dorival quer sair o quanto antes do pelotão, que ainda tem alguma chance de jogar a Série B no próximo ano. A probabilidade é muito baixa, menos de 5%. São 8 pontos de diferença para o Vasco, 17º colocado. No treino deste final de semana, além das atividades normais, novas caras apareceram no CT da Barra Funda. O elenco sub-20 participou do treinamento. De resto, nenhuma novidade, nem no departamento médico. Caleri, Marcos Paulo, Arboleda, Galopo e Igor Vinícius seguem em recuperação e não ajudam o São Paulo na missão de tentar vencer a primeira fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Dedê, olha que coisa a situação desses clubes. Você fica preocupado com essa falta de vitórias do São Paulo fora de casa? Eu estava preocupado. Até aquela semaninha da final da Copa do Brasil, o São Paulo muito próximo da zona de rebaixamento, com um jogo ainda atrasado, que foi aquele jogo contra o Coritiba. Até falei, é importante você priorizar que está na final de uma competição. Felizmente, o São Paulo conquistou o título da Copa do Brasil e conseguiu vencer o Coritiba e o jogo contra o Flamengo. Corinthians também, né? Corinthians. E aí, aí o São Paulo se afastou da zona de rebaixamento. Agora é uma situação mais tranquila para que daqui para o final, pelo menos conseguir vencer alguns jogos fora de casa para estar numa pontuação que tire de vez aí esse fantasma de rebaixamento. Aí na última rodada fora de casa empatou com o Vasco da Gama, que é um time que também precisa de pontos e está lutando contra o rebaixamento. Com a oportunidade do pênalti perdido ali do Wellington Rato, né? Se consegue marcar o pênalti, uma vitória importante que daria o São Paulo mais tranquilidade. O Belmonte foi perguntado sobre o que falta para o São Paulo dar o próximo passo. Ele disse que pensa em rechear um pouco mais o elenco e que pouco a pouco o São Paulo vai chegar no patamar de Flamengo e Palmeiras de disputar todos os títulos. Nós temos aqui a fala do Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Abre aspas para Carlos Belmonte. Você planeja a formatação de um elenco. Ela tem restrições financeiras. Então você tem que fazer determinadas apostas que eventualmente dão certo. Eventualmente não dão certo, mas dentro de um horizonte financeiro. Desde o começo, observamos que, em razão disso, e estamos falando de plantéis de alguns outros times serem mais recheados do que o plantel do São Paulo, a gente teria que fazer apostas em Copas. O que estamos pensando para a próxima temporada é rechear um pouco mais o elenco para que a gente continue com as nossas apostas, que são as Copas, mas que tenhamos mais fôlego no Brasileirão.
pouco a pouco a gente vai chegar no patamar que chegaram Flamengo e Palmeiras, de conseguir disputar todas as competições com a possibilidade de vencer. Eu acho que na próxima temporada a gente vai dar mais um passo para daqui a pouco, talvez em 2025, disputarmos tanto as Copas quanto o Campeonato Brasileiro. Essa a fala do Belmonte em relação à montagem do elenco do São Paulo. E como a gente até trouxe aqui, São Paulo, nos últimos 3 anos, chegou em 4 finais, conquistou 2 títulos. A gente já está retornando pelas ondas do rádio, em todas as plataformas. Aí vou querer saber do Bruno Prado, do Vampeta e do Vanderlei Nogueira em relação a esse assunto envolvendo o São Paulo, se o São Paulo realmente está próximo de dar esse passo. E é uma fala que se aplica ao que o clube vem fazendo ou é algo que o dirigente se utiliza para jogar para a torcida, digamos assim? Estamos retornando na Rádio Jovem Pan em todas as plataformas. 3, 2, 1. Agora sim, de volta com o Bate-Pronto nesse feriado, falando do São Paulo. A declaração do Carlos Belmonte, diretor de futebol ao GE, falando da montagem do elenco do São Paulo, que pensa em algumas peças no mercado da bola, para o São Paulo se aproximar de Flamengo e Palmeiras e brigar por todos os títulos da temporada. Ele disse que o São Paulo vem focando nas Copas, mas procura peças no mercado da bola para rechear esse elenco e brigar por todos os títulos. São Paulo que nos últimos 3 anos chegou em 4 finais e conquistou 2 títulos, Bruno Prado. Essa é uma fala que ele joga para a torcida ou você acha que o São Paulo está realmente próximo de dar esse passo? Eu acho importante que eles tenham a consciência de que o time precisa fazer melhores campanhas no Campeonato Brasileiro. Eu entendo a aposta nas Copas e acho arriscada, inclusive, né? Eu acho que eu não faria, mas foi feita e isso até de certo modo é corajoso, porque você fica bem no limite. Assim, se você, ano passado, o planejamento do São Paulo não foi muito diferente do planejamento desse ano. Ano passado também apostou nas Copas. Só que no ano passado ele não ganhou nenhuma das duas, nem a Sul-Americana nem a Copa do Brasil. E chegou perto até nas duas. Foi semifinalista de uma e vice-campeão da outra. Não foi muito diferente. É que esse ano ganhou, aí dá a impressão de que assim, foi uma coisa muito diferente do que foi feito ano passado. Não foi. O São Paulo ano passado priorizou as competições de mata-mata, chegou perto, mas não ganhou. Esse ano ganhou uma delas, ganhou a Copa do Brasil. Mas fez nos 3 anos da atual gestão, o time foi mal no Brasileiro. Eu entendo a aposta nas Copas no sentido de que é um time grande que não ganhava um título nacional há muito tempo, como a Copa do Brasil. E isso era importante para o São Paulo conquistar. Então eu entendo, apesar de achar arriscado, mas eu entendo. A partir de agora, que diminui esse desespero por título, é um momento de tentar uma reestruturação no sentido de ter condição de fazer um bom brasileiro, que o brasileiro não é só o título. Se você conquistar o título, São Paulo for campeão brasileiro daqui a pouco tempo, daqui a alguns anos, excelente. Aí é um sucesso grande. Mas o brasileiro não é só o título. O que eu acho arriscado de apostar nas Copas não é só não ganhar. É você, por exemplo, num brasileiro está brigando para não cair, sendo que não é time para brigar para não cair. E o São Paulo, nos últimos anos, teve momentos que ficou próximo de uma zona de rebaixamento. Aí você pode dizer, mas não vai cair. O Grêmio de 2021 não era para cair, no papel. Era um time bom. Só que às vezes a coisa sai do controle, né? Se você vai muito mal no brasileiro, você entra numa zona de rebaixamento. Aí você pensa, não, daqui a pouco eu estou priorizando as Copas, por isso que eu estou aqui, mas daqui a pouco eu consigo sair. Às vezes não consegue. Isso que eu acho arriscado. Vaga na Libertadores mesmo. O São Paulo, nos últimos anos, não conseguiu via brasileira, agora conseguiu via Copa do Brasil. Então, eu entendo a aposta pela necessidade de título de um time grande. E conseguiram. Agora que conseguiram, acho que é um momento para cuidar do brasileiro com mais dedicação, com mais carinho, porque é o campeonato que determina se você vai jogar uma Série A ou uma Série B, se você vai jogar uma Libertadores ou não, vai além, claro, de um título importante que isso seria ótimo se o São Paulo conseguisse. Em poder de investimento ainda parece distante de Palmeiras e Flamengo. Isso aí ainda é uma coisa distante, mas esse ano outros times como o Botafogo e Fluminense conseguiram sucesso, mesmo sem ter esse mesmo poder de investimento. Então é isso aí, rapaziada, a equipe do São Paulo, né? Tem o seu planejamento aí para 2024. Comente aí, pessoal, o que você está achando desse planejamento do São Paulo e o que o São Paulo deve priorizar em 2024, né? Se vai ser Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil novamente. Deixa aqui seus comentários que é muito importante. O São Paulo que joga hoje contra a equipe do Goiás, fora de casa.
e precisando muito aí da vitória para poder saltar, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou passar aqui a classificação do Brasileirão para vocês, que é listada da seguinte forma, né? Botafogo lidera com 55 pontos, Bragantino, segundo colocado com 46 pontos, Grêmio, terceiro colocado com 44 pontos. Palmeiras, quarto colocado também com 44 pontos e Flamengo em quinto com 44 pontos. Em seguida vem o Fortaleza em sexto com 42 pontos, Fluminense em sétimo com 41 pontos. Atlético Paranaense, 41 pontos, Atlético Mineiro, 40 pontos e o São Paulo, 35 pontos. Então, 35 pontos é o do São Paulo e o primeiro da zona de rebaixamento aqui, que está fora, é o Bahia com 28 pontos. Então, é um pouco perto, né? Apenas 7 pontos que separa a Bahia da equipe do São Paulo. Então, o São Paulo tem que vencer sim essa partida contra o Goiás, que é o 18º colocado com 27 pontos. Então o São Paulo tem que conseguir essa vitória para poder respirar ali na parte de baixo da tabela. Então ele tem que dar aquele salto, aquela garantia de permanência, né, no Campeonato Brasileiro da Série A. Então comente aqui, pessoal, o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do São Paulo.